Na última sexta-feira, nós estudamos uma pequena introdução, né, antes de nós entrarmos propriamente nos atributos comunicáveis. Só recordando, nos primeiros 11 estudos, nós estudamos os atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles que não são compartilhados conosco, que pertencem exclusivamente ao Senhor. E nessa segunda fase, nós vamos estudar os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que pertencem ao Senhor também, mas ele compartilha conosco. É possível exercitarmos esses atributos que são chamados comunicáveis. Se nós olharmos em Isaías 6:3, nós vamos ler o seguinte: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Percebam a repetição do versículo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, esse é um dos versículos da palavra de Deus que nos afirma que o Senhor é santo e dá uma ênfase repetindo 3 vezes o mesmo atributo. Em Êxodo 15:11, diz o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Observaram que no primeiro versículo houve uma repetição, e eu afirmei, olha, o versículo dá uma ênfase a este atributo, santo, santo, santo. E sempre que há uma repetição na Bíblia, eu preciso parar para observar por que há essa repetição. Nós vimos no primeiro estudo, na introdução, sexta passada, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela está perfeitamente revelada na palavra de Deus. Nós vimos também no estudo passado que nós podemos fazer 2 perguntas. O que eu devo fazer? E quem eu devo ser? E nós também chegamos à conclusão que primeiro nós precisamos perguntar: quem eu devo ser? Porque se eu souber quem eu devo ser, eu vou saber o que eu vou fazer. E a palavra de Deus nos ensina quem eu devo ser. Já lá em Gênesis, quando nós fomos criadas, quando a palavra de Deus fala sobre a nossa criação, diz que nós fomos feitas por Ele e para refletir a glória dele. Então, a imagem dele. Então, de antemão, nós já sabemos qual é o nosso objetivo, para que nós fomos criadas. Então, quando eu faço a pergunta, quem eu devo ser? A palavra já diz, eu devo ser aquela que reflete a imagem do Deus que me criou. Se eu devo refletir a imagem do Deus que me criou, então eu tenho que saber quem é esse Deus. Quando a gente fica de frente para o espelho, a nossa imagem só é refletida porque nós estamos de frente do espelho. Então, a imagem, para ser refletida, para eu refletir a imagem, eu tenho que saber quem é esse Deus. E nós passamos 11 estudos na primeira fase, estudando quem é Deus e quem nós não somos, porque os atributos eram incomunicáveis, não eram compartilhados. Então, para eu descobrir como que eu vou refletir a imagem desse Deus, eu preciso fazer a pergunta. Pensando nos atributos incomunicáveis, por exemplo, eu devo fazer a pergunta: como que o conhecimento de que Deus, por exemplo, é imutável, pode mudar meu modo de viver? Como é que saber que Deus é imutável pode mudar o meu modo de viver, o meu modo de encarar as coisas? Ora, se o meu Deus é imutável, e se eu sei que ele é imutável, porque a palavra diz que ele é imutável, então eu posso crer que as promessas dele não mudam,
que ele próprio não muda, não sofre nenhuma variação de mudança, o plano de redenção dele para a minha vida não muda, o que ele estabeleceu está estabelecido. Como que o conhecimento de que Deus, por exemplo, é onipresente, pode mudar o meu modo de vida? O cântico mesmo falou, né, sobre a doce presença do Senhor. E para nós sermos santificadas, nós temos que estar na presença do Senhor. Então, como é que saber que Deus é onipresente muda ou pode mudar o meu modo de viver? Ora, se a palavra de Deus me diz que Deus é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares, em todas as situações, em todas as eras, eu posso descansar, sabendo que eu posso desfrutar da presença dEle o tempo todo. Ele não se afasta. Quem se afasta às vezes sou eu, mas Ele continua lá. Então, sempre que eu quiser trazer de forma prática o atributo incomunicável para a minha vida, eu preciso fazer essa pergunta. Como o conhecimento de que Deus é tal coisa pode mudar a minha vida? Então, nós já estudamos lá atrás que Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente e soberano. Nós fomos criadas para portar a imagem desse Deus. Então, desejar um atributo incomunicável é o mesmo que escutar a sedução lá da serpente. Da mesma forma que ela fez com Eva. Olha, você será como Deus. Se você acreditar que você é onipresente, você vai ser como Deus, olha só. Mas nós sabemos que isso é uma mentira, que nós não somos onipresentes, que nós não somos imutáveis, né? Então, nós aprendemos no estudo anterior que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos como Jesus, que nós sejamos cada vez mais parecidas com Jesus. E nós vimos no estudo anterior o processo de santificação, que começa com o processo de conversão. Quando eu, Estela, reconheço que eu sou pecadora, que eu não sou capaz de fazer nada para mudar essa situação, quando eu reconheço que só Jesus, só o sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição dele é capaz de transformar a minha vida, e quando eu entrego a minha vida para o Senhor, então isso é o processo inicial, é a conversão, é a redenção. E a partir deste momento, então, eu preciso entrar no processo de santificação, que está intimamente e principalmente ligado a esse atributo que nós vamos ver hoje. Lembram que eu falei que o versículo que nós lemos repetiu: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a repetição na Bíblia, ela não acontece por acaso. Ela acontece para chamar a nossa atenção para algo importante, para algo relevante, para enfatizar algo. E se a gente for procurar na Bíblia, nós vamos estudar outros atributos comunicáveis, amor, misericórdia, e vocês não vão encontrar. Deus é justo, justo, justo. Deus é amor, amor, amor. Mas vocês vão encontrar várias passagens que ele é santo, santo, santo. Então, nós temos aqui uma orientação da palavra de Deus, de que há algo importante nesse atributo. Certamente, dele decorrem os demais atributos comunicáveis que eu preciso refletir na minha vida. Por quê? Porque eu só vou conseguir refletir esses atributos quando eu estiver vivendo um processo de santificação. Em Êxodos 15, 11, diz o seguinte, e nós já lemos no começo: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? 1 Samuel 2:2 também diz o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E se nós formos procurar, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vamos achar a declaração da palavra de Deus de que ele é santo.
Mas a palavra de Deus não para aí, ela não diz apenas que Deus é santo. Ela dá uma ordem para nós, e uma ordem que é repetida em várias passagens. Levítico 27, por exemplo, diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a palavra de Deus diz que ele é santo, mas ele também diz para nós: santificai-vos e sede santos. Em Levítico 20 e 26, repete a mesma ordenança: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Veja que aqui neste versículo, o próprio Deus está dizendo: eu sou santo e, portanto, vocês também devem ser santos. Por quê? Vou repetir desde o começo. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, ser santo é ser separado para o Senhor. Levíticos 11:45 também diz: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Veja a relação? Conseguem perceber que é comunicável? Ele diz que ele é santo, mas que nós também devemos ser santos. Ou seja, ele compartilha conosco este atributo. Da mesma forma, como a gente vê a repetição no Antigo Testamento, Jesus também emprega a mesma técnica de repetição no ensino dele. Lá em João 6,47, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Por que ele repete? Em verdade vos digo. Ele está dizendo: olha, não paire nenhuma dúvida sobre isso. É verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Percebem a função da repetição na palavra de Deus? Em João 10:7 também, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, não tenham qualquer dúvida. Eu estou dizendo, em verdade vos digo. Percebem que ele está enfatizando para dizer: não duvidem de absolutamente nada. Eu sou a porta das ovelhas. Continuamos. João 8:51. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. De novo, é como se ele estivesse dizendo para nós: olha, não tenham qualquer dúvida. Se você guardar a minha palavra, você não verá a morte eternamente. João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele deixa bem claro o ponto de partida do nosso processo, da nossa caminhada de santificação, que é a conversão. Vejam, ele diz: em verdade te digo, ou seja, não tenha dúvida, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, quem não aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, não pode entrar no reino de Deus. E o último versículo, João 16:23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em mim. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, não duvidem de maneira alguma. Se você pedir alguma coisa ao meu Pai, eu vou conceder. O Pai vai conceder em meu nome. Então, nós vemos aqui claramente o efeito pedagógico da repetição na palavra de Deus. Quando a gente vai ensinar os nossos filhos pequenos, o que a gente faz? A gente não ensina a primeira vez a escovar o dentinho e ele vai fazer todas as vezes, né? Né, Duda? A gente tem que falar, tem que escovar o dentinho depois das refeições e repetir. Já escovou o dentinho hoje? Até que isso se torne um hábito. E vai se tornar um hábito porque memorizou. Eu preciso escovar os meus dentes. E vejam que é uma ordem que nós damos para os nossos filhos, mas é uma ordem protetiva.
Quando mãe, eu estou ensinando, repetindo para o meu filho, você precisa escovar os dentes. Eu estou protegendo esse meu filho, eu estou protegendo a saúde dele, porque a saúde bucal interfere na saúde do resto do organismo. Da mesma forma, o Senhor, quando ele repete alguma coisa na palavra, é porque ele quer nos ensinar algo que é muito importante e que nós não podemos esquecer. E isso é uma medida protetiva do Senhor para conosco. Então, quando ele fala, em verdade vos digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não terá a vida eterna. Ele está querendo nos proteger. Ele está, olha, presta atenção. Isso é algo importante. Então, se a palavra de Deus repete, eu mencionei para vocês, né? A palavra santo aparece cerca de 700 vezes na Bíblia. E a palavra santificai, cerca de 200 vezes. Então, não é à toa que esta palavra está tão repetida. Significa que é algo importante, fundamental, essencial para a minha vida, saber que o Deus que eu creio é um Deus santo. E o que é isso? Santidade pode ser entendida como o somatório de toda a excelência moral, de toda a retidão. E nós podemos crer, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que tem toda essa excelência moral, perfeitamente moral. Por isso ele é santo. A santidade dele é algo tão forte que nós não conseguimos vê-lo face a face. Um dia nós estaremos com ele, mas hoje isso não seria possível, porque a santidade do Senhor, ela exclui a possibilidade de qualquer coisa corruptível se aproximar. Tanto que foi preciso o sangue de Jesus ser derramado para que sejamos enxergados através da cobertura do sangue de Jesus. A palavra santidade, no hebraico, ela tem origem no hebraico kadosh, e ela é usada para significar algo que é santificado, algo que é separado, consagrado. Então, porque Deus é santo, nós devemos ser santos, no sentido de sermos separados para adorá-lo, separados para refletir a glória dele, refletir a imagem dele. Nós somos consagrados perante o Senhor. E nós vivemos hoje, né, num mundo totalmente distorcido, num mundo cheio de mentira, de contradição, de falsidade, mas em meio a tudo isso nós podemos descansar, sabendo que o nosso Deus é santo, ele é avesso a tudo isso. A direção e o propósito de Deus são santos. Então nós podemos confiar na integridade da orientação que ele nos dá. Por quê? Porque Deus age, Deus fala, Deus se move de acordo com a natureza dele, que é ser santo. Então, eu posso crer também que se a palavra de Deus é a palavra do Senhor, essa palavra também possui preceitos e me ensinam caminhos que são puros, que são verdadeiros, que são santos. E é interessante nós analisarmos que a santidade de Deus também foi revelada na cruz. Porque lá na cruz, o amor de Deus e a justiça se conectaram. Vejam, nós não seríamos capazes de, por nós mesmas, adentrarmos na presença do Senhor. Nós só conseguimos fazer isso porque lá na cruz, Jesus morreu no nosso lugar. Então, lá na cruz, houve justiça. Por quê? Porque Jesus cumpriu, durante toda a existência dele, tudo que nós não conseguiríamos cumprir. E morreu na cruz, para vencer a morte, que era a última coisa a ser vencida. Então, ali se fez justiça, ali ele carregou todos os meus pecados, todos os pecados de cada uma de vocês que está aqui. E isso só aconteceu porque antes Deus nos amou. Ele amou a tal ponto que entregou seu filho. Percebem, então, que o amor e a justiça se encontram
ali na cruz, em razão da santidade do Senhor, porque nós precisávamos disso para que nós fôssemos santificados. Por isso esse atributo é tão importante. Dele, eu posso dizer que decorrem os demais atributos, porque Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é misericordioso, e eu posso também exercitar isso para refletir o caráter desse Deus. Então, Deus não somente ama, ele ama com total pureza de caráter. O amor é outro atributo que nós vamos estudar. É um atributo comunicável. Por óbvio que o amor de Deus é um amor puro, porque ele é santo. Nós podemos exercitar isso, ele compartilha conosco, sim, ele derrama amor na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos amar o nosso próprio Deus e os outros. Mas nós só conseguimos fazer isso porque ele derrama o amor nas nossas vidas. E nós só vamos conseguir exercitar também esse outro atributo comunicável se nós caminharmos em santidade. Ah, Estela, então você está me dizendo que eu não posso errar. Eu vou errar. Com certeza eu vou errar. Com certeza você vai errar também, porque nós estamos do lado de cá ainda, com uma natureza corruptível, né? Com um coração enganoso. Lembra do cântico? Que a santidade deve ser escrita no meu coração. A cantora pede ao Senhor, né? Escreve a santidade no meu coração, na minha mente, na minha história, no meu caminhar, porque é só buscando essa santidade no Senhor, porque nós vimos um atributo incomunicável que é Deus é autossuficiente, mas nós não somos. Então nós temos que buscar essa suficiência nele. Nós temos que buscar essa santidade nele. Deus não somente age com justiça, ele age com justiça por causa do caráter dele, por causa da pureza absoluta do caráter dele. Então, se nós desvencilharmos os demais atributos da santidade de Deus, nós vamos ter um pouco de dificuldade, inclusive, de compreender. E se nós desvencilharmos os atributos comunicáveis da nossa vida, da santidade do Senhor e desse processo de santificação, aí a gente vai estar analisando em termos humanos. Tá? Eu não consigo ser amorosa porque eu sou boazinha. Eu só consigo ser amorosa, eu só consigo falar com amor, agir em amor, se esse amor vier do alto. É como se nós fôssemos canais, instrumentos, e nós somos instrumentos. Então, nós vamos ser usados de acordo com aquilo que Deus derrama na nossa vida, porque nós, por nós mesmos, nós não seremos. Então, nós nos vemos de maneira diferente quando a gente entende quem é esse Deus. E a santidade é um atributo que nós podemos refletir. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós fomos salvas para a santidade. Nós vimos lá nos primeiros estudos, nós somos criadas por Ele e para refletir a glória dele. Então, a nossa conversão não pode ficar só ali na conversão. É importante? É importante. É o caminho, né, para a vida eterna. É um novo caminho. Mas eu tenho também que caminhar pelo processo de santificação. Eu tenho que ser consagrada ao Senhor. Então, nós podemos analisar a santidade sob dois aspectos. A santidade posicional, essa não sou eu que consigo. Essa santidade posicional, quem me posiciona em santidade, não sou eu, Estela, é o Senhor. Essa santidade posicional eu obtenho quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Ela é concedida a mim pelo sacrifício de Jesus na cruz. Lá em Hebreus 10:10 diz o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Prestem atenção que tem muito ensinamento importante nesse versículo. Então, a santidade posicional, ou seja, eu ostento esta posição
De ser santa porque Deus é santo, primeiramente porque eu recebo isso através do sacrifício de Jesus. E ele diz: o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, ou seja, esse sacrifício foi cabal, definitivo. Eu não preciso fazer absolutamente mais nada para obter a vida eterna. Se eu reconheço que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, reconheço que Ele é meu Senhor e Salvador, entrego a minha vida a Ele, eu obtenho a santidade posicional. Eu não preciso fazer mais nada para obter a salvação. Mas existe um outro aspecto da santidade que precisa ser avaliado, porque a palavra de Deus nos chama para isso. Sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos, porque eu sou santo. Então, nós temos que analisar a santidade também no aspecto prático. Então, se eu tenho a santidade posicional, é porque eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu tenho, então, que agora buscar a santidade prática, ou seja, eu tenho que refletir a imagem do Senhor durante a minha vida. De que forma? Refletindo todos esses atributos comunicáveis que o Senhor compartilha conosco. E essa santidade prática, ela é tratada, vejam, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Porque às vezes quando a gente fala, né, que Jesus veio, morreu na cruz e esse sacrifício foi completo, tudo se consumou ali, a gente pensa, então a santidade prática só é tratada depois que Jesus morreu na cruz? Não, porque no Velho Testamento, durante todo o Velho Testamento, a palavra aponta já para Jesus. Lá, quando o homem caiu, pecou, lá em Gênesis, nos primeiros versículos, já diz que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então vejam que a Bíblia, de ponta a ponta, ela trata da redenção, da história da redenção. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, essa santidade prática, ela é tratada. Veja lá em Levítico 27, que nós já lemos. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Porque eu sou o Senhor. Então, ele está dando uma ordenança. Em Levíticos 20 e 26, mesma coisa. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos. Nós já lemos essas passagens. No Novo Testamento, eu encontro também da mesma forma a santidade prática. Veja, 1 Pedro 1, de 14 a 16. E da mesma forma que no primeiro estudo, eu desafiei vocês para alargarem um pouco mais o texto, porque aqui a gente não consegue ler muita coisa, porque o tempo é pouco, é escasso. Então, marquem essa passagem e depois leiam um pouco antes e um pouco depois, para vocês verem a riqueza do texto. Diz o seguinte, 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, aí está fazendo referência ao Velho Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Percebe eu compartilhar? Deus se coloca, né? Eu sou santo. Eu separei vocês. Eu chamei vocês. Então, sede santos. E aqui alerta no primeiro versículo que a gente não deve mais agir da ignorância que a gente tinha antes, porque agora a gente já sabe, não tem desculpa. Eu já sei que meu Deus é santo. E ele me chama para ser santa, para ser santificada. Vejam, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? 1 Tessalonicenses 4:3 responde também, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:7, um pouquinho mais para frente, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, minhas amadas, nós precisamos buscar essa santidade. Então, se nós já recebemos a santidade posicional, nós precisamos buscar a santidade prática. Nós somos
compelidas a fazer isso. O Espírito Santo trabalha no nosso coração. Por quê? Porque a partir do momento que eu me entrego a minha vida para Jesus, ele diz que eu vou viver um novo e vivo caminho, que eu sou uma nova criatura. Então, aquelas coisas de antes, elas não cabem mais nessa nova Estela. Eu vou ser tentada, inclusive, a trazer de volta essa vestimenta, vou o tempo todo, vai ser uma luta o tempo todo. O processo de santificação é uma luta que só pode ser vencida na doce presença do Senhor. Por isso que é importante eu saber que Ele é onipresente. Percebem? Como que saber que Deus é onipresente pode mudar o meu modo de vida? Desta forma, sabendo que, mesmo que a velha Estela queira voltar, queira brigar com a nova Estela, eu posso ter certeza que a doce presença do Senhor estará ali, me movendo para buscar roupagem nova. Então, crescer em santidade, minhas queridas, é nós nos despojarmos de tudo aquilo que não cabe mais nessa nova pessoa que Jesus nos transformou e revestir-nos de coisas novas, coisas do alto, coisas que Deus quer ver formado em nós para que nós possamos refletir o caráter dele. Bondade, justiça, misericórdia, graça, fidelidade, paciência, verdade, sabedoria. São alguns atributos que nós vamos estudar. Não são todos, nós não conseguimos estudar todos aqui. Mas a partir do momento que nós estudarmos alguns, nós seremos capazes de entender os demais. E escolher santidade como o primeiro não foi por acaso. É justamente por essa lição que a palavra de Deus nos dá, de nos chamar a atenção para esse atributo de uma forma enfática, repetindo 700 vezes na palavra de Deus o termo santo, mostrando para nós que Deus é santo e que nele nós podemos ser santificadas. Então, nós precisamos ter isso em mente. A repetição, ela é pedagógica. A repetição busca nos ensinar, imprimir na nossa mente, no nosso coração, algo que nós não podemos esquecer. Então, nós precisamos refletir. Nós já estamos posicionadas como santas? Nós já entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus? Nós já tomamos essa decisão? Porque essa decisão é pessoal, ela é intransferível, ela não vem de herança, porque nasci num lar cristão. Eu não herdo isso dos meus pais, porque meus pais eram cristãos. Essa é uma decisão que eu preciso tomar. Eu não tive o privilégio de nascer num lar que professava o nome de Jesus. Eu conheci Jesus, eu tinha 10 anos. Mas eu precisei tomar essa decisão. E a partir, eu estou com 64, né? Então eu já tenho 54 anos. São 54 anos de luta, tentando imprimir na minha mente: eu sou santa porque o Deus que eu creio é santo. Então eu preciso buscar essa santidade, essa retidão, essa pureza de caráter. Eu preciso exercitar isso internamente para que eu possa refletir externamente a glória do Senhor e o caráter de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Eu desafio vocês quando eu mandar o resumo, se vocês anotaram o texto básico, foram aqueles 2 primeiros versículos, mas eu devo enviar o resumo para vocês amanhã. Revejam o estudo, se for necessário, assistam novamente a gravação, porque todos os demais atributos que nós vamos estudar, eles são compreendidos a partir da santidade do Senhor, a partir da realidade de que nós temos um Deus que é santo. Todos os demais atributos decorrem dessa natureza, desse caráter do Senhor, puro, reto, santo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês